Olá maltinha fixe e bem-vindos de volta ao Subset. Eu sou o vosso narrador pessoal. Hoje temos 3 histórias de vinganças pequenas, mas daquelas mesmo satisfatórias. Primeiro vamos descobrir como umas canetas muito especiais deram uma lição a um colega de mãos leves. Depois temos uma história sobre um vizinho que confundiu uma garagem privada com parte de estacionamento público e aprendeu da maneira mais cara. E para terminar, a história de uma vizinha mal educada que descobriu que brincar com o lixo pode trazer consequências bem presas. Agarrem-se bem aí desse lado porque essas histórias de hoje são do melhor. Vamos a isto. O meu colega estava sempre a roubar umas canetas, por isso decidi trocá-las. Eu costumava deixar algumas canetas em cima da minha secretária, mas elas pareciam desaparecer sempre. No início pensei que talvez fosse apenas descuido meu, mas depois reparei que um dos meus colegas tinha sempre canetas exatamente iguais às que eu comprava. Em vez de o confrontar diretamente, decidi tornar as coisas um pouco mais interessantes. Comprei um pacote de canetas de tinta que desaparece e deixei-as no sítio do costume. Como era de esperar, ele pediu emprestada, mesmo antes de uma reunião, e começou a tirar apontamentos. A meio da reunião, as notas dele começaram a desvanecer-se até a página aparecer completamente em branco. Ele ficou a olhar para aquilo totalmente confuso, enquanto todas as outras pessoas continuavam a escrever. Eu tive de manter uma cara séria, mas por dentro estava a morrer de rir. Escusado será dizer que depois daquele pequeno incidente, ele nunca mais voltou a tocar nas minhas canetas e o meu material de escritório tem estado seguro desde então. E pronto, uma vingança servida a tinta invisível. Há gente que não se manca mesmo, não é? Mas se acham que um ladrão de canetas já irrita, esperem só até ouvirem falar de um vizinho que achava que a garagem dos outros era propriedade dele. Eu vivo numa praceta num bairro perfeitamente normal. A entrada da minha garagem tem espaço para 2 carros, o meu e o do meu marido, sem qualquer problema. Na maior parte do tempo, toda a gente trata da sua vida, exceto o meu vizinho. Por alguma razão que desconheço, ele acha que a entrada da minha garagem é uma espécie de estacionamento extra para a família e para os amigos dele. A primeira vez que aconteceu pensei que tinha sido um engano. O carro do irmão dele estava estacionado e ele disse-me que era só por um bocadinho. Uma semana depois era um amigo qualquer dele que tinha ido só deixar uma coisa. Eu não gostei muito da situação, mas pensei que não valia a pena criar um clima estranho só por causa daquilo. Mas a situação continuou a repetir-se. Eu chegava à casa do trabalho, sou enfermeira, por isso há dias em que chego completamente de rastos, e encontrava um carro qualquer a bloquear-me a entrada. Uma noite tive literalmente de estacionar a meio da rua e carregar 5 sacos de compras porque a carrinha de um amigo dele estava no meu lugar. Sempre que eu lhe dizia alguma coisa, ele fazia aquele meio sorriso e respondia que sim, desculpa, eles saem já. Como se eu é que estivesse a ser difícil. A gota de água foi quando cheguei a casa tarde, na sexta-feira à noite, depois de um turno de 12 horas. Ainda de pijama de hospital, a morrer de fome, com o jantar já a arrefecer no banco do passageiro. E claro, lá estava um SUV grande, branco, estacionado mesmo no meio da minha entrada. Nem sequer estava encostado a um lado. Estava a bloquear-me completamente e impedia-me sequer de começar a entrar. Bati à porta, ninguém atendeu. Liguei ao meu vizinho e ele finalmente atendeu o telefone. De uma forma super casual, ele disse-me que o carro era dos sogros. Disse que eles só ficariam por umas 2 horas e que eu podia estacionar na rua, não era nada demais. Para mim foi o suficiente. Chamei o reboque. E sim, eu já tinha verificado antes. Na minha zona, se alguém bloquear uma entrada privada, temos o direito de chamar imediatamente o reboque. O homem do reboque apareceu em 20 minutos. O SUV desapareceu antes mesmo de eu ter comido metade das minhas batatas fritas. Cerca de 1 hora depois, ouço umas pancadas furiosas na minha porta. Era o meu vizinho, vermelho como um tomate, com os sogros a gritar ao fundo. Ele estava furioso, a dizer que eu não precisava ter ido tão longe. Eu apenas respondi que ele me tinha dito que não era nada demais. Por isso eu tratei da situação como se não fosse nada demais. Depois fechei-lhe a porta na cara. Eles tiveram de pagar quase $300 para reaver o carro. O mais engraçado é que desde então a entrada da minha garagem tem estado sempre impecavelmente livre, nem que seja só por um bocadinho. Às vezes uma solução drástica é a única que funciona, e esta foi à prova de bala. E por falar em vizinhos que nos tiram do sério, a próxima história também tem protagonistas que não sabiam o que era um caixote do lixo, mas acabaram por levar uma lição bem apertada. Uma vez vi uma vizinha a deitar lixo de propósito para o jardim do meu prédio. Basicamente ela tirou uns papéis que tinha no carro para a nossa sede. E então eu apanhei o lixo, pulo no para-brisas dela e levantei os limpa-para-brisas. Pensei de forma ingênua que ela ia perceber que alguém a tinha visto e que da próxima vez usaria um caixote do lixo. Na manhã seguinte o carro já não estava lá, mas o lixo estava pousado no lugar de estacionamento. Por isso apanhei o lixo outra vez e desta vez levei-o para casa. Uns dias depois voltei a ver o carro. Eu vivo numa zona com muita gente e muitos prédios, por isso não sei exatamente onde é que ela mora. Decidi então pedir um conselho ao meu pai. Vejam bem, o meu pai é uma pessoa mesmo muito vingativa, mas ao mesmo tempo prudente. Uma vez ele seguiu um idiota qualquer que passou à frente de uma senhora idosa na fila de uma bomba de gasolina só para lhe esvaziar os pneus. Enfim, perguntei-lhe o que é que eu podia fazer ao carro dela sem o estragar, mas que a deixasse mesmo irritada. Foi aí que ele partilhou comigo o seu truque mais mesquinho,
mas inofensivo. Pegar numa abraçadeira de plástico grande, prender os dois limpa-parabrisas um ao outro na posição levantada e apertar o máximo possível. Tenho quase a certeza que a minha vizinha mora num prédio, por isso o mais provável é que ela tenha tido de subir o elevador outra vez a casa para ir buscar uma tesoura. Provavelmente chegou atrasada ao trabalho nesse dia. Claro que lhe deixei um bilhete e o lixo. Nunca vou saber se o lixo acabou noutro sítio, mas o bilhete avisava que se ele voltasse a encontrá-lo, da próxima vez haveria estragos a sério. Tenho a certeza que ela agora anda paranoica. E chegamos ao fim. 3 histórias que provam que a vingança é um prato que se serve bem, às vezes com reboques e abraçadeiras. Isto hoje foi só malta a passar-se dos carretos, mas com toda a razão. E vocês aí desse lado já tiveram de dar uma lição a algum vizinho ou colega mais abusador? Deixem aí nos comentários que eu quero saber de tudo. Se curtiram essas histórias, já sabem, deixem um like, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal para não perderem pitada. Fiquem bem, abreijos!